E agora que já estamos caminhando para a conclusão dessa nossa parte introdutória, eu queria agora falar outro conceito muito importante, muito importante, que é a diferença de análise facial e leitura facial. Vou dizer uma coisa para vocês, poucos sabem o que eu vou contar aqui para vocês. Eu reformulei muitas coisas porque o tempo vai passando, a gente vai se aprofundando, a gente vai aprendendo e vai crescendo. Então, e uma das coisas que eu reformulei, eu não tenho mais o hábito de usar o termo análise facial quando eu estou interpretando características da face. Não uso. Se você for ver, por exemplo, olha, esse livro aqui, olha o nome que eu dei para ele. Tá vendo aí, olha? Leitura facial em perguntas e respostas. Mas por que não foi análise facial em perguntas e respostas? Por causa do que eu vou falar aqui para vocês agora. Inclusive, o curso mais famoso que eu tenho é chamado de análise de rosto. Então, esse termo, na época eu coloquei até para ser uma marca registrada, né, minha, mas se fosse hoje, eu não colocaria esse nome. E eu vou dizer para vocês, se vocês olharem no meu canal do YouTube, até hoje eu ainda coloco análise facial em alguns vídeos. Mas por que isso? Não por causa do vídeo, mas por causa dos algoritmos. Porque muita gente, quando vai pesquisar sobre interpretação da face, ela pesquisa leitura facial? Não, ela pesquisa análise facial. Só por isso, só nessa circunstância que eu ainda utilizo. Né? Porque o que determina o peixe que você vai pegar é a isca que você vai jogar. Não adianta eu botar lá leitura facial e não conseguir alcançar quem está pesquisando análise facial. Mas você vai aprender essa diferença agora. Então vamos lá. Análise refere-se a um processo mais abrangente e técnico de examinar e avaliar características faciais com o objetivo de extrair informações específicas. Então aqui, foca em algumas palavras aqui, deixa eu ver com vocês, ó. O processo é mais abrangente e técnico de examinar e avaliar características faciais com o objetivo de extrair informações específicas. Pega esse ponto aqui. Continuando. Então, pode envolver o uso de ferramentas, presta atenção. Paquímetro, por exemplo, é um tipo de ferramenta que inclusive utiliza para fazer medição. O pessoal que utiliza aí aqueles modelos, aqueles moldes, né, para identificação de formato, para identificação de terço, são ferramentas. Então, tudo que você utiliza como mecanismo para identificar a característica da face, você está utilizando ferramenta. Ou então você pode utilizar técnicas específicas ou conhecimentos especializados. Então, avalie-se aspectos como estrutura facial, proporções, expressões, movimentos musculares e outras características. Então, aqui, como é de forma mais abrangente, tudo que eu utilizo para medir. Então, uma palavra-chave para análise facial, medir, né? Muito ligado à métrica, tá? Então, medição está muito ligado à análise facial. São parâmetros mais específicos, né? Então, pode ser realizada em vários contextos, como na medicina, por exemplo, cirurgia plástica, psicologia, utilizando métricas de avaliação emocional, na questão forense, com identificação. Então, aqui, ó, você percebe que está muito ligado ao que a gente falou lá em cima, na parte de métricas. Agora, o que vem a ser leitura facial? Olha, até a linguagem já começa a mudar aqui, olha. Interpretação, ó, só essa palavra aqui, ela já muda. Porque na métrica eu tenho algo exato. Na medida, na análise, eu tenho algo exato. Aqui não. Aqui é interpretação. A interpretação envolve ponto de vista da pessoa. E envolve características que nem sempre são técnicas. Nem sempre são
especialistas que vão ter um tipo de interpretação. Qualquer pessoa, qualquer leigo pode interpretar algo a partir do seu ponto de vista, das suas experiências, do seu conhecimento, que não necessariamente vai ser igual ao outro. Então tem um tipo de curso aí, que é de leitura corporal, não é linguagem corporal, leitura corporal, que através de observar o formato do corpo, você pega ali e coloca percentual. Tem percentual X na parte do tronco, que pode dizer que ele é isso. Na parte interna, na parte inferior, diz percentual tal. Aí, quando vai falar sobre algo mais tangível, eles podem até dizer assim, não, mas o curso ele é com base técnica, tem conhecimento de análise e tudo mais. Não, mas essa análise, ela é subjetiva. Porque se eu olhar para um corpo, eu posso dar um percentual de determinada característica, que o outro, ao olhar, vai dar outro percentual. Então, não é exato. Se não é exato, não é métrico. Se não é exato, não pode ser baseado em critério analítico, tá? É observacional. Então, vamos lá. Interpretação, leitura facial é interpretação mais geral, olha lá, ó, é mais geral e intuitiva. Então, envolve características não técnicas, né? 2 sinais faciais e expressões de uma pessoa. Que no nosso caso aqui não estamos falando da expressão, e sim 2 sinais das características faciais. Envolve a observação e interpretação, inclusive de outras manifestações não verbais, para inferir emoções, interpretações, sentimentos ou estados mentais de uma pessoa. Então, isso baseado em quê? No que eu observei, mas sem usar técnica nenhuma. Tá certo? Então, lá, olha, exemplo, é amplamente usado em interações cotidianas para compreender as emoções e intenções das outras pessoas. Então, quando você olha, vamos supor, para alguém, quando um leigo olha para alguém e fala, aí essa pessoa parece que tem os olhos grandes, ela está sendo muito focada só nessa leitura. É uma leitura. Agora, quando a pessoa olha e fala, olha, ela tem os olhos grandes, porque dentro da característica facial, as proporções mostram que tem um percentual X e tal, aí ela está sendo técnica. Então, você vê o conjunto aqui da análise com a leitura, tá certo? Então, a leitura, né, baseada em fisiognomonia, ela é mais subjetiva. Morfopsicologia, ela também tem aspectos subjetivos, por mais que tentem justificar, né, tanto a morfopsicologia quanto a fisiognomonia, tentam justificar um monte de questões ali, mas não adianta. É por isso que existe um impasse científico. A dificuldade de transformar esse conhecimento em ciência é muito maior. Por quê? Porque grande parte desse processo ela é somente interpretativo e não 100% baseado na identificação, tá certo? Então, por isso que o nosso objetivo é trabalhar o conjunto, identificação correta para melhor interpretação. Mas por mais que a identificação seja correta, a interpretação ela sempre vai depender de intuição, de subjetividade, do conhecimento de quem observa e de quem está fazendo a leitura. Então, é aí que está o problema. Aí eu botei aqui diferença. Vamos lá, olha. Na análise, análise é de natureza técnica, a leitura de natureza subjetiva. Fatos e dados é mais analítico. Interpretação pessoal, leitura. Padrões objetivos, análise. Inferência subjetiva, leitura. Quantitativo, ou seja, números, análise. Qualitativo, proporções e ideias, leitura. Simplificando,
A análise é mais técnica, baseada em fatos e dados, com padrões objetivos, enquanto a leitura é mais subjetiva e independente de interpretação e experiência pessoal. Então vamos lá. Para quem é da morfopsicologia, da fisiognomonia, né, quando a gente faz essa pontuação aqui, só para ficar claro, tá, pessoal? Só para ficar, quando a gente faz essa distinção aqui, para a leitura facial, fisionômica, morfopsicológica, ambas são importantes. Porque quanto mais eu for assertivo na identificação, melhores serão os meus resultados na leitura que eu fizer do comportamento, das emoções daquela pessoa, tá certo? Então, para quem é da fisiognomonia, da morfopsicologia, do visagismo também em parte, porque eles utilizam também as características da face para poder inferir sobre temperamentos, sobre características de razão, emoção e intuição, que na verdade isso aqui, pessoal, olha, eu vou explicar bem essa questão aqui, olha, tá? Que aqui, para algumas linhas do visagismo, eles chamam de intuição, mas no contexto de um todo, não seria intuição o ponto mais específico do terço inferior, e sim instinto. Depois você vai ver isso lá na fase de terços faciais, tá? Lá eu vou explicar bem sobre essa questão. Bom, então aqui nós concluímos essa parte introdutória e espero que você agora compreenda, né, que quando você ouve falar de análise facial, você está falando de questões mais métricas, de medição, de determinar medições, né, e proporções. Por que não? Porque a proporção tem parte ali muito importante dentro do contexto para quem vai interpretar, tá certo? Então, a análise facial é focado em medir, em verificar proporções. Agora, a interpretação, ela já está no âmbito da leitura. Então, por isso que falar leitura facial, a ênfase vai ser a interpretação, apesar que a leitura também tem análise. Olha que legal, pessoal. Leitura facial contempla a análise facial. Agora, a análise facial não contempla a leitura facial, tá? A análise é mais técnica, não abre mão para a subjetividade. Então, vou repetir. Leitura facial contempla a análise facial. A análise facial não contempla a leitura facial. Ah, mas fulano chama a análise facial. Vou corrigi-lo. Não faça isso, tá? Não faça isso. Deixa cada um usar cada termo que quiser, desde que você entenda do que ele está falando, tá tudo bem. Quer ver a maior prova disso? Você vê que o pessoal da orofacial, eles fazem análise também, análise facial. Procura depois ver um conteúdo de análise facial deles, você vai ver que eles vão focar em quê? Nisso aqui, ó. Métricas e proporções, tá certo? Agora, procura ver morfopsicologia, fisiognomonia, alguns aspectos do visagismo, voltados principalmente para a questão de temperamentos e tudo mais. O foco vai ser em leitura, tá certo? Mas não tem que ficar corrigindo ninguém, não tem que enquadrar ninguém não, tá, pessoal? Conhecimento é para crescermos. Até porque eu demorei bastante para chegar nesse entendimento aqui. E aí o meu objetivo aqui é facilitar para vocês. Até a próxima aula. Valeu!